Olá pessoal, boa noite. Conforme a gente tinha combinado aqui no Instagram, estamos novamente para mais uma live nesse período de quarentena de coronavírus, no qual todos estamos em nossas casas, não podendo sair, a não ser para situações básicas de supermercado, farmácia, enfim. E a ideia hoje, depois de nós termos já feito lives com economista, com historiador, fizemos uma live com o narrador esportivo Daniel Oliveira falando um pouco de coisas mais leves, de música, né? A ideia hoje é trazer alguns colegas jornalistas, inclusive no Dia do Jornalista. Um abraço para todos os colegas que têm essa profissão maravilhosa, que é tão importante nesse momento de quarentena, um momento que a boa informação se faz necessária. Então, 7 de abril, a gente tem que saudar essa profissão, que é uma profissão muito importante, principalmente nesse período que a gente está vivendo. Então, a ideia hoje é bater um papo com colegas jornalistas de diferentes localidades para ver como é que está essa situação do coronavírus, como as localidades estão tratando dessa situação, como estão vivendo esse período de quarentena, né? E os governos locais como estão tratando essa questão do coronavírus. Então, hoje vai passar por aqui o Fernando Olivan, que está lá no estado de São Paulo, jornalista. Vai passar por aqui também o Wagner Dias, que está em Santa Catarina. A Neide Soares, que está lá em Roraima, da outra ponta do país, eu estou aqui em Porto Alegre. E o Silvio Mori, nosso amigo jornalista, colega, que está no Japão. O Japão que está passando por um momento de transição aí, parece que as coisas lá deram uma recaída e houve uma mudança no governo japonês decretando o estado de emergência. Vamos tratar isso com o Silvio também. Vamos chamar primeiro então para a conversa o nosso amigo Fernando Olivan, que está lá em São Paulo, para falar com a gente nessa live. Vamos chamar aqui o Fernando, estamos esperando aqui a conexão para chamar o Fernando para essa conversa com a gente. Fernando, já convidamos ele para entrar conosco aqui, diretamente lá de São Paulo, para trazer sua impressão de como é que tá. Alô, Fernando, tudo bem? Opa, Nelson, tudo bem? Tranquilo, me ouve legal aí, cara? Tudo jóia, e aí, tá se cuidando aí? Cara, quarentena total, né? Só sai para ir no supermercado, farmácia e, claro, de vez em quando a gente pega o carro, fica dentro do carro, né? Vou confessar aqui, a gente dá uma voltinha dentro do carro só para não ficar louco dentro de casa, né? Mas não estamos nos arriscando aqui, cara. A situação não. Você deve estar sentindo falta dos jogos, hein? Dos jogos de futebol. Não, isso aí com certeza, cara. Beira-Rio fechado. Ontem mesmo foi aniversário do Beira-Rio. E é uma tristeza tu passar por lá e ver vazio o estádio do Esporte Clube Internacional. Fernando, como é que tá a situação aí, cara? São Paulo é o centro econômico do país, estado de São Paulo, está aí no ABC. A situação, o maior número de casos é em São Paulo, de óbitos é em São Paulo. Tem a questão do Dória aí, que bate de frente com o Bolsonaro na condução do coronavírus. Qual é o panorama hoje aí de São Paulo, Fernando, na tua ótica? Olha, a quarentena em São Paulo ela foi prorrogada, né? Até o dia 22, né? O governador decidiu prorrogar porque os casos estão aumentando, né? Hoje, por exemplo, no último boletim, a gente tem aqui os últimos números, né? Teve um recorde de mortes aqui no estado de São Paulo. Chegou a 371 vítimas, né? Do coronavírus. Na verdade, da Covid, né? E mais ou menos são 3 óbitos por hora, né? São 67 novas mortes desde ontem, né? Desde segunda-feira, dia 6. E assim, desde o começo dessa quarentena, esse isolamento social, as pessoas respeitavam, tudo, as ruas ficaram vazias. Só que parece que houve um relaxamento, as pessoas começaram a sair. Principalmente esse último final de semana, que fez um sol, fez calor, as pessoas perderam a vergonha, entre aspas, e saíram nas ruas. Não é aquele povo que sai normalmente, mas assim, comparando o que estava as primeiras semanas de quarentena, muita gente na rua. Os parques estão fechados, o mais famoso deles aqui, o Ibirapuera. As pessoas estavam andando em volta do parque, nas ruas, aqui nas avenidas, passeando, como se nada estivesse acontecendo, né?
A preocupação aí, Olivan, principalmente aí na capital, em São Paulo, é a questão das favelas, né, da periferia, né? Sim, exatamente. Porque nas periferias naturalmente tem aquela proximidade das pessoas. Às vezes 10 pessoas, 15 pessoas, sei lá quantas pessoas morando numa metragem mínima, né? E a probabilidade de propagação do vírus ela é muito, muito forte, né? Como é que o governo está tratando com essa questão da periferia? Porque a gente tem percebido, principalmente aqui em Porto Alegre, pelo menos eu não tenho dado, mas eu tenho a percepção de que o pessoal da periferia não está nem aí para o vírus, cara. Não está preocupado com essa questão do vírus, mantém essa rotina praticamente normal. Mas quando a gente transpõe isso de Porto Alegre para São Paulo, que é muito mais povoado, assusta, cara. Como é que está essa situação aí? Igual que você descreveu aí em Porto Alegre. Tá? O pessoal da periferia também não está nem aí. Eu até peguei uma frase aqui de uma matéria, se não me engano, saiu no Portal Terra. Paraisópolis é a maior favela de densidade populacional do Brasil. São mais ou menos 100 mil habitantes. E aí o repórter chegou e perguntou para ele por que ele está andando na rua, porque os comércios abertos, todos uma vida normal. Ele falou, eu não estou nem aí para esse coronavírus. E saiu. Quer dizer, acho que é uma realidade que eles devem estar enxergando isso na TV, uma realidade distante deles, como se fosse um filme, uma coisa que não está acontecendo próximo, né? E é preocupante. Eu acho que tem uma outra situação também, né, Olivan? Porque o coronavírus, ele é uma doença, né, que basicamente começou por um pessoal de poder aquisitivo maior, né? Para pensar. Porque foram o pessoal, os turistas que foram para a Itália, para a China, sei lá para onde, né, para esses países que estão infectados, que trouxeram o coronavírus aqui para o Brasil. Então, é uma doença que a gente pode dizer que teve origem na elite brasileira, né? Então, uma doença de rico, né? Parece que está passando essa imagem, né? Então, talvez por isso o pessoal da periferia não esteja dando tanta importância, mas realmente é uma doença que ela está crescendo. E aí em São Paulo a gente tem percebido que as coisas estão avançando, né? E tem a outra questão política do Dória brigando com o Bolsonaro. Como é que você está vendo essa questão política aí, Olivan? Pelo menos eu tenho a sensação que a gente acompanha a política há muito tempo, né? Inclusive, muitos anos atrás, eu trabalhei em campanha política, a gente sabe, e você sabe também, como é que as coisas funcionam, né? Ele está tomando as medidas certas, eu acho, mas assim, não é uma coisa, digamos, entre aspas, sincera. Parece que ele está sempre fazendo contraponto ao presidente da República. Porque as entrevistas, as coletivas dele são sempre 12h30, que é a hora do telejornal aqui de São Paulo, né? Só que o telejornal aqui de São Paulo, da Globo, mais assistido, no começo passava, depois eles pararam, né? Então, não vou passar todo dia ele, né? Mas a Rádio Bandeirantes passa a coletiva inteira e toda a coletiva ele tá criticando o governo federal. Ele não deixa de criticar todo santo dia. Então, parece que está passando aquela imagem que é uma coisa assim, uma briga política. Ele está fazendo um contraponto ao, digamos, um vazio que houve no começo do governo federal, que realmente não tomou nenhuma providência, estão tomando agora bem tardiamente. E fica essa sensação de uma briga política. Inclusive, inclusive a propaganda dele na rádio e TV diz exatamente isso. Hashtag fique em casa. Né? E sempre falando, siga as recomendações da OMS, cuide primeiro da sua vida, depois vamos correr atrás, a economia corremos atrás depois. Então, quer dizer, isso é uma clara mensagem ao presidente da República. E tu acha que ele está tratando de maneira adequada o Covid aí, o Dória? Sim, apesar dessa cara política toda, ele está tomando... Eu tenho uma opinião que eu acho que, infelizmente, se não tivesse havido várias mortes na Itália, na Espanha, tivesse acontecido todas essas mortes lá na Europa,
Eu acho que o Brasil iria estar pior. São Paulo, principalmente, né? Porque as medidas foram tomadas a partir dos casos que aconteceram lá. Agora, se os casos tivessem acontecido, os casos tivessem vindo diretamente para a América do Sul, eu acho que ninguém estava tomando providência. Ou tardiamente, né? E a coisa ia ser muito pior. Muito pior. Sim. Digamos que, infelizmente, a gente precisou morrer algumas pessoas, milhares de pessoas na Europa para o pessoal tomar consciência. Né? Sim. A questão da economia, como é que está aí, Olivan? O comércio está fechado, algumas lojas estão abrindo, a determinação do Dória para fechar geral, como aqui no Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite mandou fechar geral o comércio. Como é que está a situação aí do comércio, principalmente, aí em São Paulo? Não, o comércio, a exceção são os supermercados, né? Ficaram abertos, farmácias, basicamente isso. Posto de gasolina, né? Sim. Posto de gasolina. Serviços básicos, né? Serviços básicos, exatamente. E o transporte está ok? Transporte, então, aconteceu que algumas prefeituras tiraram de circulação vários ônibus, né? Porque a demanda é pouca. Só que em São Paulo aconteceu uma aglomeração, né? Tem pessoas que precisam ainda trabalhar, precisam sair para trabalhar. Então, aí voltaram com uma certa quantidade de ônibus que deu uma confusão. Inclusive, hoje passou no... Eu não vi, né? Porque eu não estou saindo, mas estou acompanhando o noticiário. Que o metrô de São Paulo, o famoso metrô de São Paulo, estava cheio hoje. Estava cheio. É mesmo? Então as pessoas estão saindo, elas não estão indo trabalhar. As pessoas normalmente que trabalhavam estão saindo. Agora, como o comércio não abriu e nada foi liberado, então eu não sei o que está acontecendo. Sim. Muita gente, uma do lado da outra. Uma do lado da outra, aquela muvuca, então uma coisa meia... Sim, sim. Tu acha que o Dória vai sair fortalecido dessa crise, dessa queda de braço com o Bolsonaro aí? Porque a pretensão dele é ser presidente da República, né? Ah, sim. Então tu acha que ele sai fortalecido? Ah, sai. Ele sai. Sai porque precisou de uma... Ele está surfando na crise, né? Digamos, né? Como ele surfou na onda do Bolsonaro, né? Exatamente. Ele se elegeu, o Dória se elegeu governador de São Paulo, com o discurso do Bolsonaro e colando sua imagem ao do Bolsonaro. E agora, exatamente, que nem o governador do Rio. Né? Exatamente. Agora ele e o governador do Rio descolam da imagem do Bolsonaro para tentar capitalizar politicamente visando 2022. Então, na tua opinião, Dória sai fortalecido e pode vir a presidente da República. Ah, sim, com certeza. Um forte candidato. Muito por culpa também das besteiras que estão sendo cometidas lá em Brasília, né? Que é uma coisa assim, absurda. Mas isso aí acho que é um papo para uma outra live. Um assunto longo. Sim, acho que a questão é que o Mandetta... Oi, pode falar. Oi, pode falar. Não, a questão é que o ministro da Saúde, se ele sair, é capaz que o Dória, né, pegue assim, né, para juntar com a equipe dele, né, porque é uma projeção que ele vai ganhar, uma projeção nacional, como ele fez com o Henrique Meirelles, né, que a gente conversou aquele dia lá, sim, numa live. E só que parece que a pretensão mesmo é o governador de Goiás, sim, porque ele é o Caiado, pegar o Mandetta mesmo, para colocar como secretário de saúde lá em Goiás, né? Mas essa é a primeira possibilidade. A segunda realmente é o Dória pegar o Mandetta aí para integrar a equipe dele. Mas vamos ver o que vai acontecer. O Brasil virou uma coisa imprevisível, né? Então não dá para... Olivan vai continuar com a gente aí, daqui a pouco ele retorna. A gente vai fazer um giro, saindo agora de São Paulo, indo para Santa Catarina, onde está o Wagner. Olivan, continua com a gente aí, daqui a pouco eu te chamo de novo para a gente bater mais um papo na nossa live bacana com vários jornalistas de diferentes localidades. Tá legal, meu velho? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, beleza. Então, pessoal, vamos então chamar agora rapidinho já, sem perda de tempo, o nosso amigo Wagner Dias,
que está lá na bela Santa Catarina, estado maravilhoso, com praias sensacionais, né? Reduto de muitos brasileiros, gaúchos especificamente e argentinos, que vão para lá passar suas férias de verão. Olha o Wagner aí de costas. Ele queria mostrar o lado sensual dele, que é o ombro dele. Então ele pegou e virou assim, mostrou, né? Fez um ombrinho. Olha aí, ó. Aqui, ó. Esse ano eu vou fazer uma tatuagem aqui. Mas ele queria mostrar o seu bíceps avantajado, que ele malha todos os dias lá naquela academia de Joinville. Lá. Tudo bom, Wagner? Tudo bom, boa noite, Nelson, boa noite para todo mundo que está nos assistindo aí. É um prazer estar aqui falando com os amigos jornalistas nesse dia tão especial para nós, né? Afinal de contas, se fosse uma profissão fácil, o Superman escolheria outra profissão. Né? Exatamente. Um abraço para todos nós, Wagner, todos nós. Cara, dá um panorama para nós aí, como é que tá em Santa Catarina, a situação do corona, a situação da economia local, de como é que o governo do estado está tratando essa pandemia, cara. Como é que tá a situação aí? Dentro dessa questão questão econômica, questão da saúde, que tem os dois lados, todo mundo meio desesperado, apesar de que, e até acho que tem uma justificativa, o pessoal está meio nervoso aí, o pessoal dos empresários de uma forma geral, mas na minha opinião, o governador do estado, ele conseguiu seguir uma linha que não é tão Bolsonaro, mas também não é tão Dória, né? Ou outros governadores que fecharam tudo e acabou. No início, sim, nas primeiras semanas, sim, fechou todos os estabelecimentos, só os essenciais, né, a saúde e os supermercados, e seguindo aquela regra de distanciamento, as pessoas realmente... Aquele discurso do presidente lá, os discursos dele atrapalharam um pouco isso, as pessoas foram para a rua, deu para notar, né, que as pessoas mudaram as suas rotinas, e os empresários, depois de uma semana, também já começaram a se revoltar e achar que tinha que fazer alguma coisa, porque não tinha como viver, enfim. E a justificativa que eu acho em relação a isso é porque Joinville ainda mais, né, mas Santa Catarina, de uma forma geral, 70% votou no Bolsonaro, né? Então tem muita gente que está seguindo essa cartilha ainda, o que ele falar, tá certo, pronto. Não se discute. Até assim, Wagner, aproveitando aqui a nossa interatividade, o pessoal que está assistindo a live pode fazer perguntas para o pessoal aí, querendo saber mais detalhes. E até já surgiu aqui uma pergunta do Francisco Luft, perguntando como é que está a situação de saúde pública nos estados. Como é que está aí em Santa Catarina a questão da infraestrutura, a perspectiva de colapso na estrutura de saúde? Está tranquilo o atendimento? Questão de insumos aí nos hospitais. Como é que está essa situação da estrutura do sistema de saúde em Santa Catarina, Wagner? A situação não está muito boa, Nelson, e também ao Francisco que está nos assistindo, mas... como falei, eu acho que com essas tomadas de decisão que o governador fez, as coisas começaram... Os números são interessantes, né? O boletim de hoje mesmo informa que são 457 casos confirmados, sendo 15 óbitos, né? Então, desde o início dessa quarentena, o governador já falou que precisaria e estava nos planos de disponibilizar mais 713 leitos de UTI, só que o pessoal falou assim, e aí, cadê o leito de UTI? Eu imagino que o leito de UTI não se faz de um dia para o outro, e a previsão realmente do governador é lá mais ou menos para maio, para que esses... Mas enquanto isso, alguns hospitais se adaptando, tem um caso de uma cidade aqui na região do Alto Vale que tem um hospital que era um hospital até infantil, e eles adaptaram para coronavírus. Enfim, tem essas adaptações, mas o que chama atenção, eu acho, é a quantidade de óbitos aqui em Santa Catarina, que, graças a Deus, por enquanto, é baixa. Apesar de que o que assustou muito as pessoas, principalmente nesses últimos dias, foi a morte de vou chamar um jovem, né? Porque ele tinha um homem de apenas 32 anos de idade, sem histórico de doença, e levava, inclusive, uma vida saudável, era pelo menos o que os familiares comentam a respeito dele. Isso assusta um pouco, né, Wagner? Porque a gente
pensa sempre que é a pessoa mais idosa, é a pessoa com comorbidades, com algum problema de saúde, que são Sim. vulneráveis. Quando a gente vê um jovem saudável morrendo por coronavírus, assusta, né? Teve a questão toda agora, março não é um mês, a Santa Catarina é um estado onde o turismo é muito forte, né? Então, teve um veraneio aí, janeiro, fevereiro, sem a questão do corona. O corona foi estourar agora em meados de março, mas março também é um mês que, de certa forma, é turístico aí em Santa Catarina. Chegou a afetar de alguma forma as praias aí, agora com esse isolamento? A polícia, as prefeituras das cidades litorâneas chegaram a afastar o pessoal da beira do mar? Como é que ficou essa questão aí do turismo em março, principalmente, Wagner? Nos primeiros dias, o pessoal achava que a quarentena era férias, realmente. Então, foi muita gente para a praia. As praias de Florianópolis, até algumas delas que têm uma faixa de areia menor, estavam muito cheias, né? Não como um verão tradicional, mas estavam muito cheias. E o pessoal estava curtindo a praia realmente. Depois disso, começou a Polícia Militar agir realmente e afastar as pessoas da praia. Algumas insistem em continuar. E não há uma pressão maior em relação a nesse sentido. É uma orientação mesmo que eles estão fazendo. E o que a gente vê nos últimos dias, pelo menos, é que nas praias, especificamente, a questão as pessoas estão respeitando mais. Tem algumas vezes as pessoas correndo, caminhando na orla e tal, mas elas continuam respeitando um pouco mais. Com relação ao turismo, a gente vê, por exemplo, acho que a cidade mais turística do estado é Balneário Camboriú, que daí tem essa rotina, realmente, né, de janeiro e fevereiro, daí em março começa um outro perfil de pessoas, e daí chega... que são os idosos, né, Wagner? Março normalmente é o mês que os idosos vão veranear em Santa Catarina, né? A gente vê muitas caravanas de idosos e tal. Exato. E aí chega no mês de... não sei se é no mês de abril ou no mês de maio, que tem a situação que acontece ali, não em Balneário, mas em Camboriú, que é a reunião dos Gideões, né, da Assembleia de Deus, que reúne também milhares de pessoas, e os evangélicos vão para a praia também. Então, assim, todo período tem algum atrativo, tem um público específico para aquilo. E isso que acontece em Santa Catarina, que desde o primeiro momento o governador disse, quem está hospedado nos hotéis pode ficar no hotel, mas os hotéis não podem receber novos hóspedes desde lá do mês de março. Sim. 16 de março. Teria estrutura aí, Wagner, para fazer hospitais de campanha aí em Joinville, Florianópolis, nas grandes cidades? Eu acredito que sim, os clubes, assim como outros estados, disponibilizaram os estádios, né? Aqui em Joinville o estádio é municipal, então a prefeitura também poderia utilizar, mas em primeiro momento não se está falando muito a respeito disso, até eu acho porque o número de casos ainda não está muito grande nesse sentido. Mas há espaço sim, há ginásios, há pavilhões de eventos na cidade. Em Blumenau tem o pavilhão da Oktoberfest, em Lages tem o pavilhão da Festa do Pinhão, enfim, tem toda uma estrutura que, se precisar, com certeza, pode-se criar os hospitais de campanha, com certeza. Sim, afetou a economia local, cara, questão do comércio, questão das empresas, das indústrias. Joinville é uma cidade muito forte, é a principal cidade de Santa Catarina. Por incrível que pareça, Florianópolis não é a cidade principal de Santa Catarina, é Joinville, principalmente porque fala da questão econômica, né? Afetou a economia de Joinville e de Santa Catarina como um todo? Sim, as indústrias tinham uma recomendação para diminuir a quantidade de funcionários, mas muitas empresas continuaram a trabalhar, uma grande parte. Algumas tomaram a decisão de ter essas férias coletivas e criar algum sistema nesse sentido. A minha esposa trabalha numa grande empresa aqui de Joinville, que é uma empresa em nível nacional e internacional, inclusive, com filiais em outros países, e ela está trabalhando home office. Então, as empresas estão seguindo essas recomendações e eu acho que elas conseguem, mas mesmo assim elas sentem, né? Porque a questão dos clientes diminuiu e tal. E o que está pegando agora, por último, é a questão do comércio. A gente vê aqui, se eu pegar um histórico aqui, por exemplo, lá como eu falei, dia 16 de março, mais ou menos, o governador decretou a situação da quarentena. Aí, quando chegou no dia
30 de março, já começou a se falar na questão da abertura dos bancos e dos correspondentes bancários e casas lotéricas. Já começou a criar uma muvuca em cima disso. Em seguida, o pessoal da construção civil também começou a se movimentar, até porque antes disso o governador já havia falado sobre a construção civil das obras públicas que estariam liberadas, então precisaria ter o material de construção do construtor da obra pública buscar o material. Então a construção civil e toda a cadeia em volta, né, corretor imobiliário, pintores, enfim, todos os serviços ali que envolvem o material de construção, mesmo lojas de ferragens. Essa semana começou a situação dos autônomos, né? E aí eu achei interessante uma pessoa da área contábil perguntando por que a academia não foi liberada ainda e manicure foi liberada, por exemplo. Foi os autônomos, né? Manicure, cabeleireiro, tanto nas residências como nos salões de beleza e seguindo todos os padrões de higiene e de recomendação. E aí eu pensei assim, é só pensar um pouco, né? Porque a academia você compartilha equipamentos, é um aglomerado maior de pessoas na academia, e no salão de beleza a manicure atende um de cada vez. Então, se consegue se controlar de uma forma geral. Na academia, provavelmente não vai se controlar, né? Não consegue. Fica mais fácil, né? E a notícia de hoje é que o pessoal estava na expectativa porque foram prorrogados semanalmente a quarentena, né? Então, da semana passada, do dia 1º, a expectativa agora era do dia 8 estar liberado, o comércio, por exemplo. Mas o governador falou que o comércio ainda não será liberado. Há uma expectativa de que seja liberado na segunda-feira, depois da Páscoa. Sim. Aliás, falando em Páscoa, foi liberado também, os supermercados já estavam abertos, né, mas algumas lojas foram liberadas porque elas vendiam artigos de Páscoa. Então, elas foram liberadas também durante essa semana. E aí a notícia de hoje é que o que está ligado à questão automobilística, que são oficinas, são concessionárias, são, enfim, lojas de peças e tudo mais, inclusive borracharia, lavação e tudo mais, estarão liberados a partir de amanhã, que é o dia 8, onde termina esse período de quarentena. Os demais são mais 5 dias, que dá na segunda-feira. E a justificativa do governador é porque, como não tem ônibus, né, o transporte público não está liberado, usa-se muito aplicativo, usa-se muito o seu próprio carro, então precisa ter toda essa cadeia produtiva disponível, porque os carros vão estragar e, enfim, toda essa situação. Claro. Legal. Wagner, tu continua conosco aqui, tu volta daqui a pouquinho na nossa live. Vamos dar um giro agora de novo, continuar esse giro por várias localidades. O Wagner continua lá em Santa Catarina e daqui a pouco ele volta para bater um papo com a gente de novo. Até mais, Wagner. Um abraço para o meu amigo Tiago Leite, que está nos assistindo ali também. Eu queria só destacar aqui em Joinville, que é interessante, que eles estão, além dos casos confirmados, de óbitos, eles criaram um item que se chama casos recuperados, que são aquelas pessoas que ficaram os 14 dias da quarentena, como aqueles que vieram da China no princípio, né? E já estão passando bem, não tem mais os sintomas, ou as pessoas que ficaram no hospital e não têm mais os sintomas e são liberadas. Então eles começaram a destacar isso também, pessoas recuperadas. Daí em Joinville, sim, em Joinville confirmados 43 casos, 13 recuperados e 1 óbito. Show de bola. Wagner volta daqui a pouquinho. Até mais, Wagner. Valeu. Seguimos então na nossa live aqui. A gente já bateu um papo então com o Olivan lá em São Paulo, com o Wagner em Santa Catarina. E agora então nós vamos dar um pulo em todo o Brasil. Vamos lá para a Ponta Norte. Vamos conversar com a Neide Soares, que está lá em Roraima, Boa Vista. Uma realidade bem diferente aqui do Sul, as culturas no Brasil são completamente diferentes. Então vamos ver como é que está lá essa questão no norte do país. Esses dias a gente conversou numa outra live com o Francisco Luft, nosso amigo que mora em Manaus. E agora é a vez da Neide. A Neide já está no ar com a gente. Tudo bem, Neide? Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo. Bom te ter aqui com a gente, Neide. Neide, explica pra gente então aí como é que tá a situação em Roraima, porque Roraima tem uma peculiaridade, que é a fronteira aí com a Venezuela, com a Guiana, né? Tem a questão dos venezuelanos que vieram morar em
em Roraima, tem tudo isso, todo esse coquetel de situações que envolvem também essa pandemia que a gente está vivendo agora em todo o Brasil. Como é que está a situação aí, Neide? É verdade, eu estava ouvindo aí os números com o Wagner e os nossos números estão assim, quase que batendo com o dele também. A Secretaria de Saúde já confirmou 42 casos de Covid no estado. Nós somos, assim, 600 e poucos mil, então esse número já é alto, né? E aí a gente tem mais casos na capital, que são 36 casos na capital Boa Vista, 3 no Cantá e também 3 em Bonfim, que é justamente na fronteira com a Guiana. E 6 casos suspeitos que ainda estão em investigação e uma morte. Já teve um idoso que ele foi de férias para Fortaleza e quando ele chegou ele soube que um parente dele estava. Aí ele foi fazer o teste e aí deu. O estado dele se agravou muito rápido e ele não resistiu. E esse foi o nosso primeiro óbito, né? A família dele, inclusive, em quarentena. E ele trabalhava na casa de saúde indígena e o pessoal ficou todo em quarentena porque ele estava trabalhando. Ele era motorista lá. Estava tendo contato com o povo e várias pessoas ficaram isoladas agora e tem algumas pessoas já com sintomas, já está sob investigação. Então, aí tem uma questão, assim, Neide, tem uma questão muito peculiar aí em Roraima e no norte do Brasil, propriamente dita, a questão dos indígenas. Há muita população indígena, principalmente aí em Roraima, né? E se fala que o organismo dos índios, eles não são tão, digamos assim, preparados para enfrentar uma pandemia como essa que a gente está enfrentando aqui. Como é que está a situação aí? Há essa preocupação com a população indígena aí de Roraima? Há essa preocupação. Eles, inclusive, as próprias autoridades indígenas, elas estão fazendo barreiras para que ninguém passe para lá. Eles estão se isolando mesmo por lá. Só que aí a gente não está sabendo de casos nas comunidades indígenas ainda. São nos municípios, é na capital, mas assim, na comunidade indígena ainda a gente não ouviu, não viu nenhum caso. Então, Roraima registra hoje, né, conforme o boletim epidemiológico, 189 notificações para a Covid. E 2 infectados confirmados já estão curados, que foram os primeiros. Foi um casal que estava em São Paulo, ele chegou, não sabia como é que estava a situação, estava trabalhando normal, mas aí eles já estão curados. E aí tem a situação das fronteiras, né? Que a gente estava comentando. Tríplice fronteira. A gente tem aqui ao norte a Venezuela, a gente tem a Guiana e a gente tem aqui pertinho também o Amazonas. O Amazonas, eles registraram 23 mortes. 23 mortes já. Sim. E 500 inclusive o Amazonas, aí, o estado do Amazonas está com problema de colapso, né? De colapso na estrutura do sistema de saúde. E como é que está essa questão aí? Porque tem essa situação que a gente falou dos venezuelanos que vieram morar em Boa Vista, né? Muitos. E o governo, ele atende os venezuelanos, eles têm esse acesso à saúde da mesma forma que os brasileiros? Há um atendimento normal para eles? Eles são considerados, digamos assim, como cidadãos brasileiros nessa situação envolvendo o coronavírus? Isso, ó. Desde o dia 19 de março, fecharam as fronteiras. Mesmo assim, conforme a gente vai apurando, os moradores de lá dizem que a fronteira continua, o fluxo, o movimento normal, e tem muito venezuelano morando aqui nos abrigos. Dentro dos abrigos, nós temos 11 abrigos e cada um tem em torno de 5 mil venezuelanos morando. Então, é uma aglomeração que não tem como controlar, né? E aí, os casos Mas eles Venezuela, são atendidos, Neide? Eles recebem o mesmo atendimento por serem de outro país? Eles são considerados como se fossem brasileiros? O mesmo atendimento. Inclusive, o nosso maior hospital, que é o HGR, ele está destinado somente para pacientes com doenças respiratórias. Se você sentiu alguma coisa, você vai lá. Deixou o pronto atendimento, as outras clínicas, tudo para outros pacientes. Tá com a construção de um hospital de retaguarda
no Canarinho, com 120 leitos, só que até o momento ainda não está funcionando, mas já está em andamento isso daí, né? Mas assim, a população tem que ficar em casa, porque aqui o pessoal não respeita. O pessoal pensa que a quarentena é só durante a noite. À noite você sai e não tem ninguém, mas durante o dia tá normal. E não é assim, normal, né? Então, eu ia te perguntar, o comércio está normal, as lojas fecharam, qual é a situação aí em Boa Vista? Pois é, foi decretado, né, que pelo governo e prefeitura, que todo mundo fechasse mesmo. Muitos funcionários públicos estão em home office, principalmente os que são de risco, né, do quadro de risco, mas só que tem aquelas pessoas que continuam na rua. Tipo, a gente fez ontem um levantamento em vários pontos da cidade e a gente viu que o supermercado tinha gente, bastante, os bancos estavam lotados, cartórios também, uma aglomeração de pessoas, e as pessoas sem máscara, sem mesmo os cuidados necessários. Mas, e aí teve o decreto para fechar as lojas, a FEComércio até disse que era contra, e teve toda uma situação de a gente vai abrir segunda-feira, ontem, né? Segunda-feira a gente vai abrir todo mundo e tal. Só que na hora os lojistas recuaram e disseram que não iriam abrir, estavam com medo de perder o alvará. Só que a prefeitura disse que não ia, né? Cobrar essa questão de alvará, nada disso, assim, é mais pela organização mesmo, para organizar a cidade. Mas eles recuaram, não quiseram abrir, então está tudo fechado. Sim. Só supermercado, farmácia, essas... Tu acredita que o sistema de saúde aí de Roraima vai estar preparado para atender a demanda do Covid? Não está. Não está preparado. A prefeitura ela tem se esforçado bastante, tem feito decreto, ela está nas ruas com a guarda municipal. O governo está meio recuado. Fazendo assim de pouquinho, lentamente cada coisa. Surgiu uma morte, assim, sabe? Mas tá desse jeito, tem um embate, né? Mas não está preparado. Infelizmente, a gente tem que confessar mesmo que não está preparado para receber mesmo essas pessoas. Mas assim, estão sendo alertadas, né? Estão sendo alertadas, toda a população está sendo alertada. Principalmente pelos casos que, como eu estou dizendo, tem na Guiana, já teve morte, né? 7 mortes na Guiana. Teve morte na Venezuela, no Amazonas, e a gente está aqui no meio. Está aqui no meio. Brasileiros e venezuelanos juntos. Legal. Neide, tu continua com a gente, então, tu volta daqui a pouquinho. Para a gente continuar rodando, então, esse giro de jornalistas por vários locais do país e de fora do país, inclusive, né? Então, daqui a pouquinho a gente volta para bater mais um papinho, tá bom? Tá bom, obrigada. Até daqui a pouco com a Neide, então. Então, gente, depois da Neide, agora, então, nós vamos dar um salto ainda maior. Nós vamos lá para Terra do Sol Nascente, onde está o nosso amigo Silvio Mori, jornalista brasileiro do Mato Grosso do Sul, que está radicado no Japão. Silvio bateu um papo com a gente. Olha, o Silvio já está ali com a sua máscara. Silvio, tudo bem, meu velho? Bom falar contigo de novo. Olá, Nelson, tudo bem? Olá para todos que estão acompanhando. Tá, tu não saiu para fazer teu Cooper matinal aí, né? Não. Aqui já é quarta-feira de manhã e eu tô já trabalhando, fazendo alguns serviços aqui. Silvio, a gente bateu um papo uns dias atrás, trazendo a tua percepção e informações aí do Japão, né? Hoje a gente retorna contigo nessa live especial com vários jornalistas, né? Porque tem uma situação que ocorreu aí no Japão que foi bem pontual e bem importante, que é a questão do decreto de emergência, que foi feito ontem, né? Explica para nós um pouquinho mais. Isso foi uma recuada do governo japonês? Podemos dizer que o governo japonês recuou na questão do combate ao coronavírus? Não foi uma recuada, até porque o decreto de emergência não foi no país inteiro. Foi apenas em 7 províncias, né? E 2 províncias, Hyogo e Fukuoka, no caso, estão com números baixíssimos de infectados
e entraram no decreto de emergência, e a província de Haiti, por exemplo, que está em 5ª posição, não entrou no decreto de emergência. O que muda com esse decreto? Na verdade, só dá uma autonomia para o governo de ordenar fechar alguns estabelecimentos, tá? Não dá autonomia, por exemplo, do governo falar, ó, fica na sua casa, você está proibido de sair. Isso aqui não existe aqui no Japão. Mas existe a autonomia de chegar e fechar alguns lugares públicos e privados. Universidades, escolas permanecem fechadas e algumas repartições públicas também. Na Grande Tóquio, na verdade, quando eu falo Grande Tóquio, porque eu estou falando de Tóquio e na região metropolitana de Tóquio, onde foi decretado o estado de emergência. As pessoas continuam circulando. Eu mesmo agora aqui no Japão são quase 9 horas, eu estava na academia. As academias estão funcionando, o comércio está funcionando, supermercados, bancos, tudo funcionando. O decreto vai permitir que o governo ordene o fechamento de alguns desses locais privados, públicos, para que se contenha a disseminação do coronavírus, que é o que está acontecendo em Tóquio, principalmente, onde tem mais de 1.000 casos. O Japão, como um todo, está com mais de 4.000 casos, né? E só 1.000 na capital, Tóquio. Então, por isso que lá que foi... teve assim, uma luta muito grande da governadora de lá, né? A governadora queria, porque ela é muito preocupada, e com razão, com um número que vem aumentando assustadoramente aqui no Japão, né? Então, isso que teve uma mudança com esse decreto de emergência, que permite também o governo utilizar verbas, né? Exclusivamente no tratamento do coronavírus, porque é uma coisa que é igual no Brasil. Se você vai tirar o dinheiro de algum ministério, você precisa, né, justificar, você precisa mandar o projeto, como tem o projeto aí dos R$600 para ajudar as pessoas autônomas, né? Precisou enviar um projeto para a Câmara para ter aprovação. Aqui é a mesma coisa. O dinheiro não pode ser utilizado sem que haja uma justificativa. Então, o decreto de emergência, o estado de emergência, foi feito justamente mais para isso. Porque tem muitas pessoas perdendo empregos, tem pessoas, pais de família perdendo empregos, tem empresas quebrando, e isso daí vai permitir que o governo japonês dê um aporte, tanto para a família como para as empresas também. Sim. Mas aí, a questão, tu falaste da governadora de Tóquio aí, que está preocupada com essa questão do aumento do número de casos, né? Tá aumentando tanto assim, Silvio? Não é preocupante esse número crescente de casos aí em Tóquio e no Japão de maneira geral, que permitissem se criar algo de normas mais rígidas, como fizeram aqui no Brasil? Tu não acha que não era hora de fechar a torneira, para não deixar o pessoal sair para a rua, fizer um semi-lockdown? Ou tu acha da forma como o Japão está tratando de maneira adequada? Na verdade, aqui o povo é muito consciente. Então, como não existe aqui a proibição de sair de casa, existe o pedido para que as pessoas só saiam de casa se necessário. E a população obedece. Nós tivemos já, desde o final de semana retrasado, a gente já pôde acompanhar isso e ver esse resultado. A governadora já havia pedido, olha, só saiam de casa se necessário. Tóquio parou. Todas as ruas de Tóquio paradas. O famoso cruzamento de Shibuya, que é aquele cruzamento com o maior número de pessoas do mundo, completamente vazio. Completamente vazio. Então, já houve essa conscientização das pessoas, né? Aqui já tem, a pessoa tem essa conscientização. Então, esse número crescente que está acontecendo em Tóquio é preocupante? É preocupante, sim. Mas as medidas estão sendo tomadas, os aeroportos estão fechados, né? Para você ter uma ideia, foi decretado aqui que quem saiu do país desde o dia 3 desse mês, semana passada, mesmo que tenha visto permanente, visto de longo período, não pode entrar no país de volta. O Japão não vai aceitar o retorno. Por quê? Dependendo do país de origem, onde está um grande índice de infectados. O Brasil está nessa lista. Mesmo sendo cidadão japonês. O cidadão japonês, ele pode entrar. O cidadão japonês. O estrangeiro, não.
Não. Porque depende do país de origem desse estrangeiro e depende da escala que ele fizer. O Brasil, por exemplo, entrou na lista, são 74 países, né? E o Brasil está nessa lista também. Os Correios não estão mais enviando encomendas internacionais para 74 países. Por quê? Porque as companhias aéreas não estão fazendo mais a rota Japão-Brasil, Japão e qualquer Estados Unidos. Estados Unidos ainda faz, mas com muita restrição e com poucos voos. Então, e tudo isso por um tempo indeterminado. Silvio, acho que não cabe nem perguntar da estrutura do sistema de saúde do Japão. Eu acho que é muitas vezes melhor que o do Brasil, acredito, né? A questão Não, mas é uma preocupação do governo, Nelson. Como é que está a situação do sistema de saúde para absorver toda essa demanda que pode surgir da pandemia? Então, justamente, o governo decretou o estado de emergência também para que não haja um colapso na saúde aqui, porque eles temem por isso. E o estado de emergência permite que o governo ocupe espaços privados e transforme em locais de atendimento, como, por exemplo, hotéis. Né? Já tem 2 hotéis em Tóquio que estão preparados para receber os infectados. Entendeu? Então, o estado de emergência permite que o governo faça isso. Se o governo chegar e falar assim, eu quero a sua casa para atender as pessoas do teu bairro, ele pode fazer isso. Sim. Né? Então, e existe essa preocupação, por mais que seja moderno, por mais que seja tenha a tecnologia, mas ainda é preocupante porque pode haver um colapso, e o Japão tem um grande número de idosos. Os idosos aqui é muito grande, então a preocupação aumenta mais ainda. Sim. Silvio, te agradeço por ter entrado conosco nessa live, mais uma vez, a parceria, nosso amigo Silvio. Te peço para ficar um pouquinho mais aí, que eu vou te chamar para mais uma entrada, ao visto que tu puder, claro, né? Vou fazer meu caminho e vou parando. Tá, vai parando, tá? Pra gente fechar daqui a pouquinho com mais um comentário teu, tá legal? Valeu por enquanto. Um abraço. Obrigado. Abração. Falou. Gente, então vamos seguir na nossa live. O Instagram ele encerra a transmissão após 1 hora, né? Então agora a ideia é a gente voltar com os nossos participantes para dar mais um recadinho final, né? Cada um com a sua opinião final, algumas dicas, enfim. Então vamos voltar para o Olivan, que deve estar nos assistindo lá em São Paulo. Vamos chamar o Olivan novamente para conversar conosco e fazer a sua manifestação final. Já estamos conectando com o Fernando Olivan. Opa! Aqui. Oi, Olivan, de volta? Oi! É isso. Cara, aí. isso aqui é que nem debate político, né? Então chega no final ali, tu diz assim, candidato Fernando Olivan, 2 minutos para suas considerações finais. Dá para fazer um debate político agora à distância, né? Não precisa mais gastar dinheiro com deslocamento, essas coisas. Então. Verdade, hoje eu estava ouvindo uma entrevista com um senador aqui do Rio Grande do Sul, Lazia Martins, comunicador, jornalista de longa data aqui no Sul, e ele falando que ele está se acostumando com a ideia da questão das reuniões online, né, entre os senadores, Exatamente. As votações online e tal. É uma nova realidade que eu acho que vai surgir a partir dessa pandemia do coronavírus, né? Não gasta transporte, né? Apartamento funcional, dá para fazer uma bela economia. É verdade. Olivan, tuas considerações finais aí de São Paulo em relação a... Eu vou rapidinho. Vamos já programar uma nova live para daqui a alguns dias, retomar o nosso bate-papo, que está bem bacana. O que tu tem para nos dizer aí, Olivan? Uma dica de filme para essa quarentena, mais ou menos você pode levar umas 9 horas para assistir tudo. O vento levou. Poderoso Chefão. Olha aí, Poderoso Chefão. Comemorando os 81 anos do Coppola, que acho que foi ontem que ele fez, né, o aniversário. Isso aqui é clássico, não tem nem o que discutir, né? Isso aqui é básico em aulas de cinema, de roteiristas, de tudo, né? Então isso aqui é uma coisa... Podemos fazer alguma analogia do Poderoso Chefão com a pandemia? Mas mais ou menos, mais política, né? Uma coisa, o Poderoso Chefão é uma coisa bem atual, né? Então é uma coisa que ele nunca sai, né? E puxando o Poderoso Chefão, esse aqui, Apocalipse Sinal, Coppola também. Apocalipse Sinal. Isso aqui Coppola, pelo jeito.
do Coppola, que também com o Marlon Brando também, né? O filme é sensacional, vale a pena ver. E também um gancho que é esse aqui, pouca gente conhece, Um Dia de Cão, com Al Pacino, que é uma história real de um assalto a banco em 1972, aconteceu esse assalto nos Estados Unidos, e deu tudo errado nesse assalto. Uma história assim, tem 2 atores aqui, que é o Al Pacino e o outro ator também que participa também do Poderoso Chefão, mas o diretor não é o Coppola. O diretor é o Sidney Lumet. Show de bola, Olivan! Certo? Eu tenho mais coisas aqui, mas vou deixar espaço para os outros. Guarda para a próxima live a gente apresentar o Olivan. Muito obrigado, cara. Valeu a parceria. Vamos refazer, vamos fazer uma nova daqui a alguns dias, porque ficou muito bacana esse nosso formato aí. Abração para ti, tudo de bom, cara. Tudo de bom, um abraço. Falou, grande Olivan. Vamos então voltar para Santa Catarina e chamar. Vou para Santa Catarina, de ver aquela música, né? Vou chamar o Wagner para fazer essas considerações finais, senão o Insta vai nos cortar, né, gente? Chamando Wagner, alô Wagner, e sua camiseta do Joinville Sport Clube, time lá da maior cidade de Santa Catarina, aguardando o Wagner na linha. Será que o Wagner saiu para tomar um café, alguma coisa? Tá entrando aqui. Olha o Wagner. Entrando triunfal de novo com o ombrinho sensual do Wagner, né? Cara, curta e grossa aí. Tua dica de quarentena, tuas considerações finais, porque daqui a pouco o Instagram nos corta. E aí, Wagner, o que tu tem para dizer para nós? São Paulo Futebol Clube, disse o Fernando. Eu queria até ver ali, uma coisa interessante que o meu sogro trouxe uns discos de vinil aqui pra gente hoje. E um deles é Os Trapalhões. Eu queria até ver as músicas que eles cantam. De repente nas redes sociais eu vou acabar compartilhando, porque com certeza dos nomes ali, como a gente está vivendo um período político de muitas atrapalhadas, deve ter os seus significados. Me aguardem que eu vou em breve falar sobre isso. E sobre a minha dica... Zacarias. Exatamente, os 4 na capa do disco. E minha dica, até lembrando que eu acho que o meu amigo Thiago Leite, que estava na live, também tá lendo esse livro, porque ele postou esses dias alguma informação sobre isso. Um abraço para o Chuchu também, grande áudio da nossa cidade. O Poder do Hábito. É bem interessante esse livro, fala das questões sobre as questões econômicas e os hábitos da pessoa de uma forma geral. Assim, sempre segue uma rotina, e se você conseguir fazer essa rotina funcionar, as coisas na tua vida mudam. É bem interessante, vale a pena ler. Interessante, para passar o tempo nesse período de quarentena, né Exatamente. Tranquilo. Cara, brigadão, viu? Umas 30 páginas por dia, bem tranquilo. Sim. Ótimo. Wagner, brigadão, meu velho. Muito legal falar contigo. Vamos voltar, vamos refazer essa live nos próximos dias. Aliás, sim. Cabe aqui uma inconfidência. A ideia de fazer esse giro aqui foi do Wagner, viu? Ele que deu uma ideia para nós no grupo de WhatsApp que nós temos. Que se a gente fizesse uma live e tal... vamos fazer então um giro da reportagem, sim, né? Vamos fazer o giro da reportagem numa live com todo mundo no Instagram. Então a ideia foi do Wagner, a gente colocando em prática e olha, tá sendo bem bacana, Wagner. Ótima ideia, meu velho. E eu quero agradecer também você acreditar nessa ideia e mandar um abraço especial, né, para o Olivan, para a Neide, para o Silvio e para todo o pessoal do grupo que acaba não podendo participar, né? O Lucílio, sim, que está meio distante da gente. Ceará, Lucílio no Ceará. Exatamente, mas em breve a gente consegue se falar aí virtualmente ou não. É sempre bom falar com vocês. Legal. Abraço, Wagner. Tudo de Valeu, bom. Um abraço. Tchau, tchau. Então, esse foi o Wagner Dias, nosso amigo lá que está em Santa Catarina, jornalista. Como ele mesmo falou, temos outros colegas de outras localidades que vamos ver se a gente consegue botar numa próxima live. Tem o Lucílio lá no Ceará, tem o Rodrigo no Pará, tem o Adaman que está no Espírito Santo. Vamos ver se nas próximas a gente consegue colocar esses outros colegas também conosco falando sobre essas realidades, batendo um papo aqui conosco. Agora, então, nós vamos chamar aqui a nossa Neide, querida Neide, que está lá em Roraima de novo, atravessando o Brasil,
a Neide para suas considerações finais. Neide! E aí, guria? Suas considerações finais. O que você tem de dica, de toque para dar para o pessoal? Isso é réplica, é? De cada um. E aí? Então, a nossa primeira dica é o quê? Lavar as mãos, usar álcool em gel, não esquecer. Quando chegar em casa, da rua, coloque a roupa no sol, toda essa situação. Tenham cuidado com os idosos, né? E de leitura, eu escolhi aqui A Alma Encantadora das Ruas, que é do jornalista investigativo e literário Paulo Barreto. São crônicas, é uma coisa mais leve para realmente passar o tempo nessa quarentena. Fala sobre as ruas do Rio de Janeiro, fala sobre as pessoas que estão ali escondidas, que muitas vezes a gente não dá, né, valor, a iluminação. São crônicas mesmo, bem leve, bem bacana para a gente ler, meditar, pensar. São coisa antiga, de 1904 a 1907. É uma coisa bem antiga mesmo, para você relaxar, imaginar como é que era, né, o tempo e a nossa realidade hoje. Que bacana. Eu quero agradecer a todos os meninos, viu? Um beijo para todo mundo. Nosso grupo. Legal, Neide. Nosso grupo, que bom que a gente consegue nos comunicar, nos conectar, seja por grupo de WhatsApp ou por live no Instagram. Muito bacana. Sim. Vamos repetir a dose, né, Neide? Vamos repetir de maneira mais regular para a gente poder trocar ideias, bater um papo, matar saudade, enfim. Muito legal te ter aqui conosco aqui também na nossa live, tá legal? Exatamente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Até a próxima. Então, essa foi a Neide, que está lá em Roraima, Boa Vista. E agora a gente vai, então, fazer o grande finale com o nosso Silvio Mori, que está lá no Japão, estava dirigindo seu automóvel, indo para o trabalho, saindo da academia, com a sua máscara, né, de proteção, né? O Silvio estava dirigindo. Olha, eu acho que ele está até não pode dirigir e falar o telefone ao mesmo tempo, Silvio. Não, mas eu não estou segurando. Eu não estou segurando. Eu só não vou estar olhando para vocês, porque eu estou chegando aqui na prefeitura, mas a gente vai conversando, tá? Silvio, então, tuas considerações finais. A gente já está encerrando a live aqui, porque o Instagram ele nos corta depois de 1 hora, então queria que tu desse um toque aí pro pessoal, tuas considerações finais, alguma dica pro pessoal que quer encarar essa quarentena, tem alguma dica de cultural, de livro, CD, DVD, ou alguma atividade, enfim, o que tu quer dizer nesses minutos finais aí? Nelson, fica um tanto difícil para dar uma dica aqui, porque existe a diferença cultural do corona, né? Toda essa diferença cultural que nós temos aí no Brasil e aqui no Japão, né? Essa diferença cultural, eu falei na live passada contigo, o brasileiro ele está acostumado com muito calor humano, e aqui nós já vivemos um isolamento social. Na verdade, não é o isolamento social, mas são hábitos e costumes que vêm desde o pós-guerra. O japonês ele não cumprimenta de pegar na mão, de dar 3 beijinhos, ele não faz esse tipo de cumprimento. O brasileiro já faz bastante, e isso hoje tem-se uma consequência disso tudo, né? Então, o que eu digo para as pessoas é que elas tenham um pouco mais de consciência em relação a tudo isso. Porque hoje se faz aí a quarentena obrigatória no Brasil, justamente porque o brasileiro não tem consciência. Quando se pede não saia de casa, o brasileiro sai. No Japão é diferente. Não tem essa, vamos dizer, a ordem fique em casa, né? Toque de recolher, não tem. Aqui tem um pedido da governadora de Tóquio, do primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, olha, só saia de casa se necessário. E os japoneses acabam obedecendo, porque sabem do risco, sabem do perigo. A máscara é algo aqui muito comum, já de muitos e muitos anos, né? E são máscaras que são feitas aqui bem diferentes das que são feitas no Brasil, Silvio, né?
Silvio, desculpa te cortar, mas é que o Insta vai nos cortar dentro de 20 segundos. Mas eu acho que o teu recado é esse, é consciência, né? Consciência. Exatamente. Tenha consciência, porque o negócio é muito sério, né? E as pessoas precisam se cuidar. Isso aí. Valeu, Silvio. Um abraço para ti, Um abraço, tudo de bom. um abraço Tudo de bom para para todo quem o tá grupo.